Dorival Júnior e Corinthians, o que falta para o acerto? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz informações sobre essa especulação envolvendo um desacerto com a CBF e até a notícia de que o filho do Dorival preferiria trabalhar no São Paulo. Bora te atualizar também sobre o tricolor. Zubeldia venceu mais uma e colocou um ponto final nas especulações a respeito da sua demissão, mercado, bastidores, CBF perdendo patrocinadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre o domínio das bets no futebol brasileiro. Você sabia que os 20 times da Série A têm patrocínios de bets? Com um detalhe importante, apenas 2 não fazem das casas de apostas esportivas suas patrocinadoras master. O patrocínio master, você sabe, é aquele que fica no peito e garante a maior remuneração. As exceções são o Mirassol e o Red Bull Bragantino. O Mirassol tem uma marca de bet na barra da camisa, enquanto o Bragantino tem uma marca de bet exposta nas mangas. Todos os demais clubes possuem patrocínios master de casas de apostas brasileiras e internacionais. E esse boom das bets está muito associado à capacidade de investimento dessas empresas. Elas são de longe as que mais pagam pela publicidade no futebol nacional. Só a título de comparação, quase todos os clubes quadriplicaram os valores dos seus patrocínios master a partir do momento em que passaram a ser patrocinados pelas bets. Hoje, os 4 clubes que mais recebem com casas de aposta são, pela ordem, o Flamengo, 115 milhões de reais, o Corinthians, 103 milhões de reais, valores anuais, o Palmeiras com 100 milhões de reais e o São Paulo na 4ª colocação com 78 milhões de reais. Bora falar agora sobre o São Paulo e Arboleda mais uma vez causando. Jogador que não atua desde o confronto contra o Alianza Lima, quando ele saiu por conta de uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. Em meio a essa recuperação, que tem deixado o Arboleda de fora, por exemplo, da partida dessa noite contra o Libertad, vazou e viralizou uma foto do zagueiro equatoriano do São Paulo comendo polentas, tomando cerveja em uma mesa à beira da rua. Ao fundo, um carro que imagina que seja dele, daqueles carros bastante caros. Na hora que eu vi o carro, já remeti àquela informação que eu trouxe para vocês no fim do ano passado de que a dívida do Arboleda com pessoas do mercado girava na casa dos 7 milhões de reais e que a renovação do contrato feita entre o São Paulo e o equatoriano previa que o São Paulo assumisse essa dívida fazendo parte de um acordo para a extensão do novo vínculo. A notícia ou a foto do Arboleda tomando cerveja em meio ao processo de recuperação que o torna desfalque gerou uma série de críticas de torcedores do São Paulo, embora alguns outros tenham feito a ressalva de que no momento de folga ele possa fazer o que quiser. Gostaria que você deixasse a sua opinião. Você acha que o Arboleda está certo em curtir e desfrutar desses momentos, ou por estar em recuperação física demandaria e precisaria de mais cuidados? Só para completar sobre o São Paulo, contar também que o lateral esquerdo Nicolas e o zagueiro, o volante Samuel, que integram as categorias de base, ficarão no Stuttgart até 18 de maio. São Paulo e Stuttgart fizeram recentemente uma parceria com trocas de atletas. Esses jogadores seguem vinculados ao São Paulo e vão participar de treinos e jogos amistosos numa espécie de intercâmbio. Se mais para frente acabarem deixando uma boa impressão, podem até ser negociados. Preciso te falar agora sobre a CBF, que perdeu 4 patrocinadores de 2024 para 2025, antes mesmo de uma série de denúncias feitas pelo canal e também pela revista Piauí. A CBF já havia perdido os patrocínios de Gol, Mastercard, Pague Menos e TCL. Nesse momento são 5 patrocinadoras da Seleção Brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol: Nike, Guaraná, CIMED, Vivo e Itaú. Importante registrar que das 4 empresas que eu citei, 3 já nem fazem mais parte do site oficial da CBF. A 4ª, TCL, ainda está por lá, mas já emitiu uma nota oficial confirmando que não tem mais parceria com a principal entidade do futebol brasileiro. Aí você deve estar se perguntando, bom, então quer dizer que a CBF passa por crise financeira? Certo? Errado. É que desde a renovação do contrato com a Nike, a coisa ficou ainda mais tranquila e confortável do ponto de vista financeiro. Renovação por mais 12 anos assegura 100 milhões de dólares por temporada a CBF. Hora de falar sobre o São Paulo. Zubeldia vive, talvez,
seu melhor momento à frente do São Paulo. E a curiosidade se dá porque algumas semanas atrás ele corria enorme risco de demissão. Nessa quarta-feira o tricolor foi ao Paraguai, Assunção mais especificamente, venceu o Libertad por 2-0. Gols marcados no segundo tempo, o primeiro por Lucas Ferreira, seu primeiro gol como profissional, e o segundo de André Silva. São Paulo foi muito melhor do que o Libertad, que é líder do campeonato paraguaio e também liderava o grupo na Libertadores. Com o resultado, inclusive, São Paulo assumiu a primeira colocação do grupo e encaminhou a sua vaga no mata-mata, até porque os dois jogos mais complicados do retorno serão dentro de casa, contra o Libertad e contra o Tajeres. Importante registrar que o Zubeldia nunca perdeu pelo São Paulo em Libertadores, são 6 vitórias e 5 empates em 11 jogos. Importante contar também que com a vitória dessa quarta-feira, o São Paulo chegou à sua maior sequência invicta na história da Libertadores. E olha que a história do tricolor em Libertadores é espetacular. São 12 jogos sem perder, 11 sob o comando do Zubeldia e mais um anterior. Só para completar, São Paulo não perde desde 10 de março e essa derrota se deu graças a um pênalti inexistente na semifinal do Campeonato Paulista, derrota por 1-0 para o Palmeiras. E tudo isso com uma sequência de jogos sem Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo e companhia. Se tem algum torcedor que ainda sonha com a contratação de Dorival, dá para cravar que nesse momento não há nenhum movimento nesse sentido. O São Paulo está convencido de que insistir no Zubeldia é a melhor saída. Bora fechar o vídeo para falar para vocês por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado como novo técnico do Corinthians. Várias informações têm surgido nas redes sociais e eu gostaria de esclarecer cada uma delas. Primeiro ponto de que Dorival ainda não pôde ser anunciado por conta de uma dificuldade na rescisão do seu contrato com a CBF. Isso não existe. Dorival foi demitido na metade do mês de março e 4 dias depois já estava tudo regularizado em relação à sua carteira de trabalho. Dorival e CBF ainda discutem em relação ao pagamento de direitos de imagem, mas isso não é impeditivo para que ele se acerte com o Corinthians ou qualquer outro clube. Outra especulação que surgiu nas últimas horas dá conta de que o filho do Dorival, o Lucas Silvestre, seria contrário ao acerto com o Corinthians, porque ele é São Paulino fanático e preferiria aguardar uma oferta do São Paulo. O Lucas e o Dorival já sabem que o São Paulo não pretende fazer qualquer movimentação para a demissão do Zubeldia agora. E não há nenhuma restrição do Lucas em relação ao Corinthians. A informação que eu tenho é de que essa notícia também não confere. Bom, Nicola, então por que ele ainda não foi anunciado? Questão salarial e tempo de contrato, além de formação da sua comissão técnica, tudo isso já havia sido resolvido em reuniões realizadas nessa quarta-feira lá em Florianópolis. O que pega nesse momento são pequenos detalhes burocráticos. Dorival quer algumas garantias até por conta da instabilidade política vivida pelo presidente Augusto Melo. Se o Augusto, por exemplo, em um mês acabar sofrendo impeachment, como é que fica a situação dele? Vai haver alguma multa rescisória para esse caso? Esses detalhes estão sendo debatidos e devem ser definidos ao longo da quinta-feira. Nada que ameace o acordo entre as partes. O Timão espera ter o Dorival Júnior na Neoquímica Arena para conhecer o elenco, para conversar com os jogadores. Não será apresentado, muito menos vai treinar o time. Quem comanda o Corinthians diante do Racing do Uruguai nessa quinta-feira é o Orlando Ribeiro. Já havia contado para vocês no programa do Neto nessa quarta-feira que o Corinthians conseguiu uma autorização especial da Conmebol para que o técnico interino do Timão, que só tem a licença, possa assinar a súmula e comandar o clube. Só para completar. O contrato do Dorival Júnior com o Corinthians terá um pacote superior a R$2 milhões por mês. Vínculo que só se encerra em dezembro de 2026. A expectativa é de um acordo fechado, assinado nas próximas horas. Só para completar, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, mesmo após o afastamento aprovado do seu cargo, esse afastamento se deu em reunião do dia 9 de abril pela Comissão de Ética, ele segue atuando como presidente do Conselho Deliberativo e deve comandar a reunião da próxima segunda-feira que vai votar as contas do Augusto referentes ao ano passado. E essa manutenção do Romeu Tuma se dá porque o Dunga, que preside a comissão, ainda não notificou o Romeu Tuma desse afastamento, mais uma questão política e um enorme imbróglio no Parque São Jorge. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!